Transformadores isoladores ou autotransformadores. Qual é a diferença construtiva e aplicação de cada um desses caras? Quando as bobinas primário e secundário são independentes e isoladas entre si, nós temos um transformador isolador. Ou seja, toda a energia ela é transferida do primário para o secundário exclusivamente pelo circuito magnético. Já no autotransformador, o primário e o secundário ele é derivado de uma mesma bobina. Então, uma parcela dessa energia ela também é transferida eletricamente. Para exemplificar, vamos pegar esse cara aqui. É um transformador isolador com duas razões de transformação distintas, 220 para 220 ou 440 para 220. Potência nominal é 2,2 kVA e aqui a gente tem ainda alguns taps para regular a tensão no secundário conforme a gente vai aumentando a carga. Pode parecer um pouco estranho, talvez, o fato de a gente ter um transformador 220 para 220, ou seja, uma razão 1 para 1. Mas esses caras eles não têm o objetivo de elevar ou diminuir a tensão. O objetivo deles é normalmente isolamento do sistema elétrico, que é comumente empregado em sistemas de eletrônica ou em alguns sistemas de potência. Mas a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Vamos fazer o esquema de ligação desse cara aqui. Na ligação 440 para 220, no nosso trafo isolado, nós temos duas bobinas de 220 volts nominal ligadas em série. E o secundário, nós teremos uma bobina de 220 volts apenas. Isso vai nos dar uma tensão de primário de 440 volts e no secundário uma tensão de 220 volts. Potência nominal 2,2 kVA. Ou seja, a corrente no secundário é 2,2 kVA dividido por 220, vai dar 10 amperes. E no primário, 2,2 kVA por 440, 5 amperes. Disso a gente já consegue tirar o seguinte, que se da bobina do secundário está passando 10 amperes e nas bobinas do primário está passando 5 amperes, provavelmente o secundário é feito com um fio de maior seção circular, certo? Então um fio mais grosso na bobina do secundário. Se eu quisesse ligar o meu transformador na configuração 220-220, eu teria que colocar as duas bobinas ao invés de em série, colocá-las em paralelo. Aqui a nominal de cada bobina é 220, então continuaria 220 volts, secundário 220 volts também. Minha potência continua a mesma, 2,2 kVA. Corrente no secundário 2,2 dividido por 220, continua sendo 10 amperes. Aqui, mesma coisa, 220, 10 amperes. E esses 10 amperes estão sendo divididos. 5 para cada uma das bobinas, mantive todas as condições, né? A tensão nominal de cada bobina, a potência nominal do transformador e as correntes que cada bobina suporta. Mas vamos voltar para essa configuração 440 para 220, que é a que nos interessa no momento. Vocês devem observar o seguinte, que se eu for analisar só o primário desse meu trafo isolado, eu tenho duas bobinas em série, tensão nominal 440, mas 440 estão sendo divididos em duas outras bobinas. Ou seja, se eu for pegar esses dois pontos aqui, eu tenho 220 volts, da mesma forma como se eu pegar esses dois pontos aqui, eu também vou ter 220 volts. Então vamos redesenhar só as bobinas do primário no lado de cá. Então eu tenho entrada e vamos desenhar uma saída aqui, para uma entrada também de 440, eu tenho uma saída de 220 volts. E aqui nós temos um alto trafo. Esse cara aqui, se a gente for tentar manter a potência nominal, ele teria 2,2 kVA. Tendo 2,2 kVA, potência dividido por tensão, temos a corrente, 10 amperes, e entrando aqui, nós temos 5 amperes. Agora a gente tem que analisar como que fica a circulação de corrente em cada uma das bobinas. Veja que no trafo isolado eu tenho o lado de 220
composto por uma bobina de seção circular maior que suporta os 10 amperes. Aqui eu tenho 10 amperes também no lado de 220, mas eu estou utilizando apenas fios mais finos, fios que suportam apenas 5 amperes. Então vamos analisar como é que fica essa circulação de corrente. Bom, indo para a carga, que é o meu secundário, eu tenho 10 amperes. Se eu tenho 10 amperes indo, tenho que ter 10 amperes voltando. Indo para o trafo, eu tenho 5 amperes. Se tenho 5 amperes indo para o trafo, eu tenho 5 amperes voltando. Neste nó, eu tenho 10 amperes entrando, 5 amperes saindo, logo eu tenho 5 amperes subindo. E desta forma, neste ponto aqui, eu tenho 5 amperes entrando, 5 amperes entrando por cima, então eu tenho 10 amperes indo para a carga. Fechou todo o nosso circuito, certo? E mantivemos as condições nominais da bobina, né? Cada uma está passando 5 amperes, que é o nominal do transformador. Então quer dizer que eu consigo fazer um transformador de mesma potência nominal, mesma razão de transformação que esse cara aqui, e usando muito menos material. E tem outras vantagens aí também. Esse aqui foi um excelente exemplo. Por quê? Porque eu fiz o meu autotransformador usando só as bobinas do primário do meu transformador isolador. Ou seja, no isolador eu vou ter adicionalmente uma bobina do secundário aqui que está sendo percorrida por uma corrente. Nesse exemplo aqui, 10 amperes, certo? Essa corrente circulando aqui, ela vai gerar uma queda de tensão adicional em comparação com o transformador alto trafo, certo? Então, no transformador isolador, eu normalmente vou ter uma queda de tensão maior em comparação com o autotransformador. Outra questão, justamente pelo mesmo motivo, essa corrente circulando aqui, ela vai gerar uma perda adicional, uma dissipação de potência adicional. Então, consequentemente, o meu transformador isolador, ele vai ter uma perda maior e assim o rendimento dele vai ser menor em comparação com o mesmo transformador se fosse feito na tecnologia alto trafo, certo? Bom, então, de fato, o único objetivo que justificaria eu fabricar um transformador 440 para 220 isolado seria quando a aplicação requer de fato o isolamento do sistema elétrico, certo? Então, normalmente por uma questão de segurança ou até proteção dos equipamentos, eu estou buscando evitar um fechamento do circuito pelo terra, então eu preciso aplicar esse cara aqui isolado. Senão, nessa condição aqui, valeria muito mais a pena utilizar um autotransformador. No nosso sistema de distribuição, o neutro ele é aterrado. Esse aterramento ele é feito na entrada de energia, na subestação e etc. Então, imaginemos dois transformadores, um trafo isolado e um alto trafo, alimentados numa rede monofásica, fase neutro. Então, os dois neutros estão aterrados lá na entrada de energia. Aí temos o nosso amigo Zé, que vem muito feliz e coloca acidentalmente a mão dele em uma das fases do transformador. O que acontece com o Zé? Desde que ele não coloque a mão no outro terminal, não tem como o circuito fechar. Então, no sistema isolado, se ele colocar a mão em uma das fases, não acontece nada com o Zé. E ele permanece feliz. Agora, se na instalação, ao invés de um trafo isolado, a gente tiver um alto trafo, seu Zé apareceu aqui novamente, colocou a mão aqui numa fase. E o que acontece? Nós temos agora um caminho que fecha para cá, o pezinho dele está ligado no terra, a corrente passa pelo corpinho dele, vai para a terra e volta para o circuito. E nós temos o óbito do Zé. A vantagem do uso dos autotransformadores quanto à economia de material, rendimento e queda de tensão, ela é tão maior quanto menor for a diferença entre as tensões do primário e do secundário. Por exemplo, um transformador usado para corrigir queda de tensão. Tá? Então vamos colocar aqui, vamos imaginar que nós temos uma linha de 220, uma linha muito longa, e com o passar da extensão da linha, ela teve uma queda de tensão de 20 volts. Então eu vou colocar um transformador que vai fazer essa minha correção de 200 volts para 220 volts, certo? Esse transformador, vamos colocar uma potência de 10 kVA. Se eu tenho 10 kVA, minha corrente no primário,
será de 50 amperes. E no secundário, minha corrente é de, vamos arredondar aqui, 45,5 amperes. Agora, ao invés de um transformador, vamos analisar como é que ficaria se a gente colocasse um autotransformador para fazer o mesmo trabalho. Então nós teríamos uma bobina. O primário, ele vai ter um pouquinho menos de espiras que o secundário. Teremos tensão aqui 200 volts, aqui 220 volts, também num trafo de 10 kVA. Nós temos corrente entrando de 50 amperes, corrente indo para a carga de 45,5 amperes. Se está indo para a carga 45,5, está voltando para o transformador 45,5 amperes. Se está indo para o transformador 50 amperes, está voltando 50 amperes. Neste nó aqui, nós temos entrando 45 e saindo 50, temos uma corrente aqui de 4,5 amperes. Perfeito? Então, fechou, entrou 50 aqui, saiu 4,5, 45,5, maravilha. Qual que é a grande questão aqui? Que nós temos a maior parte da bobina desse transformador sendo circulada por uma corrente de apenas 4,5 amperes. Enquanto que no secundário desse cara aqui, nós temos uma extensão inteira da bobina sendo circulada por 45,5 amperes. Agora vamos pegar um outro transformador, vamos pegar um trafo de distribuição, né? Os nossos transformadores de distribuição aqui na nossa região é de tensão 13.800 para 380. Então, uma fase dele seria 7.900 e poucos volts. Vamos arredondar para 8.000 volts, tá? Para 220. Então, no nosso exemplo aqui, vamos utilizar uma potência de 75 kVA. Então vamos lá, corrente, né? Corrente 75 dividido por 220, dá, arredondando aqui, a corrente no secundário vai ser uns 340 amperes. E no primário, 9,4 amperes. Se eu fosse fazer um autotransformador, mantendo aqui 75 kVA, aqui eu tenho 8 kV e aqui eu tenho 220 volts. Mesmo esquema, né? Aqui entra 9,4 amperes, aqui sai. E aqui vai 340 e aqui volta 340. Vai 340, volta 340, tá passando por aqui basicamente algo em torno de 330. Então o que nós temos aqui? Temos uma bobina do primário que circula 9,4 ampere, que aqui também está circulando 9,4 ampere, e o secundário, que é uma fração mínima do transformador. Antes passava 340, agora está passando 330. Ou seja, o ganho construtivo dessa máquina em relação a essa é nulo praticamente, certo? E daí que vem um parâmetro importante para projeto de autotransformador, que é a potência transformada. Nos transformadores isoladores, toda a potência ela é transformada, né? Ela passa de primário para secundário através do circuito magnético. Já nos autotrafos, uma parcela dessa potência ela atravessa de primário para secundário diretamente pela conexão elétrica. Então, assim, o cálculo dessa potência transformada ele é feito pela diferença de tensão entre primário e secundário multiplicado pela corrente que atravessa toda a bobina do autotransformador. Então, num transformador elevador, seria basicamente tensão do secundário menos tensão do primário multiplicado pela corrente do secundário. Então, nós temos aqui potência transformada igual a 220 menos 200, 20 volts, multiplicados por 45,5 amperes. Isso vai dar potência transformada igual a 910 VA. Ou seja, de 10 kVA, 910 de potência transformada. Já no nosso caso de alta tensão, nossa potência transformada vai ser o quê? 8 kV
menos 220 multiplicado por 9,4. Então, nossa potência transformada é igual a 73.132 VA, ou seja, quase que 75 kVA. E daí a gente vê que usar um autotransformador para essa razão de transformação não traz muitos benefícios, né? Nos transformadores com razão de transformação maior do que 1:5, praticamente o uso do autotrafo é abandonado, porque a economia é baixa e não compensa os riscos, né? Imagina que isso aqui é o transformador de distribuição da nossa rua, né? Então aqui em 220 volts eu tenho as tomadas da minha casa, e aqui eu tenho o lado de alta tensão. Imaginem que por algum motivo deu um problema no transformador e rompeu a bobina do terminal de baixa tensão, que é justamente onde passa a maior corrente, né, 330 amperes. Se isso acontecer, cessa a circulação de corrente nesse sentido, e o que acontece com esses dois terminais? Eles passam a ter a tensão plena, passa a ter 8 kV, ou seja, lá na tomada da nossa casa nós vamos passar a ter 8 kV. Nenhuma isolação vai suportar, né? E tudo que tiver ligado na tomada provavelmente vai queimar. Isso na melhor das hipóteses, porque se tiver alguém muito perto da tomada também pode sofrer algum acidente. Claro que o nosso sistema ele é repleto de dispositivos de proteção, mas até eles acionarem é possível que o estrago já esteja feito, né? Bom, tem outras vantagens também. Por exemplo, cair um raio na linha, se essa linha estiver isolada do restante do sistema através de um transformador isolador, é muito mais difícil do problema se propagar, né? Além disso, temos outras vantagens, por exemplo, o uso de transformador em ligação ΔY, transformador isolador, né, em ligação ΔY, que é aplicado para filtragem da terceira harmônica. Mas eu acho que a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso mais no futuro. Bom, a gente falou de algumas aplicações aqui onde os transformadores são transformadores trifásicos, né? Mas a gente pode utilizar transformador trifásico como autotransformador trifásico também, que é o caso desse cara aqui, muito comum. Esse é um transformador de 3 kVA, 60 Hz e permite transformação nas tensões 220, 380 e 440 volts. Quando a gente fala de máquina trifásica, todos os valores, tá? O valor de placa é sempre referente ao valor de linha, tá? Nunca de fase, beleza? Então, 220, 380, 440 de tensão de linha, perfeito? Uma aplicação muito comum para esse tipo de transformador aqui é a partida de máquinas, né? De motores principalmente. Então, vamos imaginar um motor muito grande, ou razoavelmente grande, por exemplo, um motor de 30 CV, cuja corrente em operação nominal é algo em torno de 45, 50 amperes. Se a gente for partir esse motor ligando ele direto na rede, né, fazer uma partida direta, a gente vai ter um pico de corrente muito superior à corrente nominal. Esse é um dado de placa do motor, é o IP/IN. Significa quantas vezes a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Uma máquina como essa, de motor de indução de 30 CV, a gente está falando de um IP/IN em torno de 9. Então, se a nominal dele for 50, a gente pode estar ali pensando numa corrente de partida de 450 amperes. 450 amperes é muito difícil que a rede vá suportar um pico como esse, sendo que foi uma instalação projetada para suportar em regime contínuo 50 amperes. Né? Certamente ela suporta um pico de tensão por um período de tempo muito reduzido, né? Porém, isso vai gerar uma queda de tensão muito alta. Então, de 450 amperes nessa rede, é provável, inclusive, que o motor não parta, que a queda de tensão seja tão alta que ele não vai ter força para sair do lugar. Então, uma possibilidade é eu utilizar um transformador para alimentar o meu motor com uma tensão reduzida. Então, por exemplo, ao invés de alimentar ele com 100% da tensão, eu alimento com 65% da tensão. Assim, eu vou limitar a corrente de partida e eu vou dar tempo da minha máquina começar a girar, começar a pegar velocidade. Conforme ela acelerou um pouco, eu aumento o nível de tensão, ou seja, eu tenho um outro tap ali em 75% da tensão nominal, certo? 75%, 90%, 100%. 4 estágios ali. Eu consigo reduzir a minha corrente de partida da máquina e assim não exigir muito da minha rede, não causar muita queda de tensão na minha rede. Esse é o tipo de partida que a gente chama de partida compensadora.
Existem outros métodos de partida de motor, por exemplo, utilizando eletrônica de potência, inversor de frequência, soft starter, mas em algumas aplicações vale mais a pena utilizar um transformador de partida, certo? Uma partida compensadora. Máquinas trifásicas, autotransformadores trifásicos, são quase sempre ligados em estrela. A ligação delta ela não é empregada salvo raríssimas exceções. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui um dispositivo que é muito utilizado no laboratório, que é o Varivolt, o Variac. O que é o Varivolt? Ele vem a ser uma aplicação específica do autotransformador. É um autotransformador variável. Então, é uma bobina, certo? Vamos pegar esse cara aqui. Ela é enrolada num toroide. O meu primário, ele tem um número fixo de espiras. E o meu secundário, ele tem um número variável de espiras. Eu tenho uma usinagem feita no isolamento das espiras do meu autotransformador e eu consigo fazer o contato elétrico com cada uma das espiras através de uma escovinha de carvão. Então, eu vou girando esse cursor aqui e eu vou aumentando ou diminuindo o número de espiras. Dessa forma, eu aumento ou diminuo a razão de transformação. Com isso, eu consigo ter uma fonte de tensão variável, o que é muito interessante no laboratório, quando a gente precisa fazer uma energização gradual de determinado sistema, ou quando a gente precisa de alguma tensão muito específica que é fora do padrão. Esse aqui é um exemplo trifásico, que é o comum que a gente utiliza na bancada aqui atrás. O que é o trifásico? Ele basicamente são 3 monofásicos, só que o cursor ele é ligado, interligado em todos eles. Então quando eu mexo um, eu mexo todos eles. Então eu tenho aqui a minha escova. Essas foram algumas diferenciações importantes sobre trafos e autotrafos. Agora a gente já pode começar a trabalhar com os ensaios para caracterização dessas máquinas aqui. Valeu!